Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens, tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Reis, capítulo 21. Nabote não atende a Acabe. Passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Jezabel manda matar Nabote. Versículo 5. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escrevera o seguinte: proclamai um jejum geral, e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo. Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Versículo 11. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Versículo 13. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele. E passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Versículo 14. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive,
mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Deus fala ao profeta. Versículo 17. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos, : Prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isto lhe dirás: Assim diz Yahvé: Assassinastes teu semelhante, e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade? E diz mais: Portanto, assim determina Yahvé, o Senhor: no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. Versículo 20. E quando Acabe viu Elias, lhe disse: Então, finalmente, me encontraste, meu amigo. Vou ler novamente. Eu li errado, é inimigo. Então vou ler novamente. Versículo 20. E quando Acabe viu Elias, lhe disse: Então, finalmente, me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou: Sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável. Versículo 21. Por isso ele lhe afirma. Versículo 21. Por isso ele. Versículo 21. Por isso ele lhe afirma: Eis que trarei desgraça sobre ti. Devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Versículo 23. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé o Senhor: Os cães devorarão Jezabel, junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Versículo 25. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Versículo 26. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Versículo 27. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Vou ler novamente. Versículo 27. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo, versículo 29, Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele, agora, durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império de seu filho. Muito bem, eu concluí aqui a leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 21.
Agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista. Versículo 17, está escrito: Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Essa história bíblica ilustra dramaticamente a malignidade humana, tamanha a quantidade e as formas de malícia, fingimento, deslealdade e covardia expostas. Há 3 tipos bem claros de pessoas maldosas aqui retratadas. Primeiro, Acabe, que era mau, mas com uma personalidade fraca e temerosa. Número 2, Jezabel, uma mulher muito má e de temperamento forte. Número 3, os líderes, entre parênteses, anciãos, que também eram malignos, mas sem caráter, despersonalizados e subservientes. Aquele tipo de gente que sempre alega: não sei, não posso, não é comigo, só cumpro ordens. A responsabilidade na observância da palavra de Deus e, portanto, a verdade e ao direito é um dever da consciência de cada pessoa e sempre maior do que um mandato do rei ou qualquer ser humano.